Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Rodrigues, estou mais uma vez aqui no nosso programa Pode Contar? Pode! É o nosso 10º episódio com as minhas parceiras Kátia Veloso, Regina Rain e Kelly Rodrigues. Hoje nós estamos de casa nova, né? Casa nova, vinheta nova. Estamos aí, né, meninas? Novidades. Muitas novidades, né? Novidades. E tem mais ainda para chegar para o ano que vem, né, Kátia? Com certeza, com certeza. Nos acompanhe. Vamos lá, pessoal. Hoje, dia 7 de novembro, o nosso tema é o luto, né? Os ciclos da vida e sua finitude. Nós passamos recentemente, né, pelo Dia de Finados, né? Então, nós resolvemos fazer aí uma homenagem, falar um pouquinho sobre esse tema, né? E, então, de cara, eu queria passar a palavra para nossa psicóloga, Kelly. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho o que é luto, né? Então, esse luto é uma reação à perda de alguém, não necessariamente somente alguém, mas também algo muito significativo para você. Então, nós temos o luto natural, que é o mais conhecido, né? Por uma morte, né? A perda de um ente querido. O traumático, quando acontece sem você esperar. Nós temos também o antecipatório, doenças terminais. Você sabe que, infelizmente, não vai ser revertido o quadro. O adiado, a pessoa não aceita. E o coletivo, podemos até citar o que aconteceu no Sul, né? Muitas perdas. Então, seria, né, eventos em comunidades. Mas existem outros lutos também não tão reconhecidos. Para falar um pouquinho sobre ele, eu vou estar chamando, né, um vídeo da nossa querida e amada Fran, que ela fala um pouquinho. Vamos estar assistindo esse vídeo e depois eu volto, ok? Eu quero falar sobre algo que aconteceu comigo que a gente precisa ficar atenta e se cuidar. Quando criamos nossos filhos sozinhas, apesar de todo o apoio da família, a gente cria um laço mais intenso. A gente comemora as coisas juntos, a gente sofre os desafios juntos, a gente divide mais a vida juntos. E quando esse filho resolve seguir seus sonhos e mudar para um outro país para estudar e para tentar uma carreira no futebol, no primeiro momento você comemora, é um sonho, vai se realizar, mas quando de fato acontece, isso se torna um vazio, uma tristeza, porque não tem mais aqueles momentos para compartilhar, aqueles pequenos momentos de tomar um café junto, de ir ao cinema, de comer juntos, de conversar no final da tarde. Então se torna tudo diferente. E aí começa a bater aquela tristeza, aquele luto, que é um luto diferente, mas é uma espécie de luto que dói, que desanima. Mas aí você pensa, bom, mas é por um bom motivo, ele vai ter um futuro melhor, vai ser alguém na vida. E essa mudança para ele foi fantástica. Ele se tornou uma pessoa independente que ele não era. Começou a aprender a fazer tudo sozinho, a se defender, a falar por si próprio. Mas, independente de ser bom, a saudade continua. E o que a gente precisa fazer é se adaptar a esse novo modo de vida e se cuidar, para que não deixar que essa tristeza chegue a uma depressão, por exemplo. E até hoje, quando eu vou visitá-lo ou quando ele vem me visitar, parece que volta tudo ao normal, mas aí na hora da partida volta toda a realidade. Então são momentos desafiantes,
e que a gente precisa se cuidar, se olhar. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho do meu filho hoje, de tudo que ele fez. São mais de 6 anos que ele está fora. E graças à internet, a gente poder conversar por vídeo, eu poder ver a carinha dele para ver se ele está feliz mesmo, ou quando ele não está, o que eu posso fazer. Porque essa dificuldade de quando a pessoa está passando por um desafio, quando adoece, quando tem algum momento difícil, você não está lá para abraçar, é a parte assim que judia da gente. Mas de todos os méritos, de todos os diplomas, de todos os certificados, de todas as vitórias que ele tem, ajuda a gente a ficar mais forte e se adaptar a esse novo tipo, nova realidade da vida. Então, vamos nos cuidar. Poxa, muito legal, né? Esse comentário aí, esse vídeo que a Fran mandou para nós. Um beijo, viu, Fran? Obrigado aí pela sua participação. Kelly? Vamos lá. Muito obrigada também, Fran. Um grande beijo para você. O que ela trouxe? Falado muito sobre o ninho vazio. É um luto também. E é justamente esses tipos de luto, o luto não reconhecido, que eu acho importante estar falando, né? Porque nós temos, no caso dela, é lógico, é mãe, ela está muito feliz com o desenvolvimento, com o filho. A conquista dele, exatamente. Mas a dor dele estar longe é muito grande. Também acontece, no caso, filhos que vão trabalhar fora, às vezes até pela empresa, a empresa mudou e não precisa ser no outro país. Sendo outro estado, já tem. É um modo de luto, porque você sente aquela dor. Existem outros também. A perda de um sonho. Você tinha uma meta, um objetivo e não conseguiu. Também é um luto. Vocês podem até achar doideira. Aposentadoria, maternidade. Você vai estar perdendo o seu papel na sociedade. Você tinha uma rotina, você pode até começar a se sentir inútil. Maternidade, é lógico, a mãe vai estar muito contente. Mas ela vai ficar um tempo afastada. Às vezes ela tem que mudar toda a sua rotina. Abrir mão da carreira. Abrir mão, muitas vezes, mão da carreira. Incapacidades referente à saúde. Aconteceu alguma coisa e você perdeu, né, alguma capacidade sua. Você vai estar vivenciando um luto também. E tem que respeitar isso, né? Sim. Os animaizinhos de estimação. Quantas vezes? Ah, era só um gatinho. Ah, era só um... Gente, não importa. Fazia parte da família. A pessoa vai também sentir isso. E olha, o que é importante. O luto, ele tem várias fases. Mas cada um tem a sua maneira de lidar. O seu processo individual é muito complexo. Então, pode surgir raiva, tristeza, negação, depressão, aí indo para aceitação. Não é aceitar, pô, morreu, não. Não. É começar isso a ficar como uma saudade boa. Agora, eu acho que é importante eu estar citando também. Como eu falei, é individual, de cada um, não tem tempo pré-estabelecido. Nossa, gasguei aqui. Estabelecido. Mas aí, como é que eu vou lidar com tudo isso? Primeiramente, permita-se sentir todas as emoções. Não fica... Eu sei que muitas vezes, por causa das pessoas que estão ao seu lado, você acaba se fechando. Mas isso vai vir lá na frente. Então, permita-se sentir as emoções. Busque apoio com amigos, familiares, profissionais da saúde também. Eles podem te ajudar nesse processo. Cuide de si. Alimentação, o sono, de repente um exercício físico e o mais importante de tudo. Vamos celebrar a vida?
Vamos lembrar os momentos bons que você estava com aquela pessoa ou com alguma atividade que você estava desenvolvendo. Isso daí, aquela dor de lacerante, ela vai acabar se transformando, transmutando para uma saudade boa, uma saudade de todos os momentos bons que você teve. E eu sei que alguém aqui da nossa turma está passando por esse momento agora. Kátia, você pode contar pra gente? Posso. Eu até ia te perguntar, Kelly, se tem um tempo, né, estabelecido, uma média de luto. Não, Não tem. não tem. Uma vez eu ouvi que era 2 anos, que Não, passou 2 não, anos, não. aí a pessoa já passou do tempo Não, do luto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, depende muito de pessoa para pessoa, como eu falei. E essa questão dos 2 anos. Se você é uma pessoa que guardou todas as emoções, às vezes por causa de quem está do teu lado, você guardou Sim, tudo. sim. Essas emoções podem surgir. Uma amiga minha, o pai dela tinha falecido fazia uns 5 anos. Depois de 5 anos, teve um dia, ela lembrou dele, ela desabou a chorar, que não conseguia parar. Naquele momento, após 5 anos, Ela se ela permitiu. estava vivenciando o luto. Que na época ela guardou. Ela e não- guardou, exatamente. Então, não tem, não tem tempo Tá. nenhum. É tempo ao tempo, cada um com tempo seu ao tempo. Só complementando, e quem está ao redor, respeitar esse tempo da pessoa que está vivenciando o luto. Não ficar, imagina, Para de não, chorar, para de né? chorar. Isso, Isso exatamente. é complicado, né? É complicado. Porque A cada pessoa um vive quer de um ajudar. A gente entende que quem está do lado quer ajudar, mas é importante isso. Dê o seu acolhimento, mas não cobre. Mas deixar extravasar, né? Exatamente, Deixar não extravasar. cobre que, tipo assim, já deu, né? Vamos parar. Não faça isso. Deixa ela vivenciar. Dê somente o seu acolhimento à pessoa. Legal. Ok? Eu até achei interessante, né, Kelly, porque você falou do luto antecipatório. Isso, antecipatório. Então eu acho que eu também tô... É uma situação esquisita, né? Que muitas vezes É. a gente não está preparado para lidar. Não. Né? Meu tio, né, faleceu em setembro, né? Então não tem nem 2 meses. É um tio que eu gostava muito, né? Gosto muito, né? Meu tio João. É o irmão mais velho da minha mãe. E quando a gente foi estrear, né, o Pode Contar, então foi a única pessoa, fora a minha família, meus pais, Sim, meu marido, sim. né? Foi a única pessoa que eu mandei o link do Pode Contar foi para ele, né? Porque eu sabia que ele ia assistir, porque ele Legal. ele torcia muito, ele curtia todas as fotos, todos os vídeos, então ele já conhecia todo mundo. Então eu chegava lá e ele falava: eu vi você, por que serve aquelas pedras quentes? Ele já tinha idade, né? 81 anos. Eu vi a sua amiga, a Kátia e tal. Ele conhecia, tipo, tudo, porque ele acompanhava, né? Então, quando eu mandei para ele, aí minha prima me avisou que ele estava hospitalizado, né? Então, foi um baque, né? Ele mora no interior, a gente não se via com frequência, a gente tinha se visto em maio, mas a gente se amava muito, assim, né? A gente tinha uma ligação muito grande, né? Então, aí passou algum tempo, né? Uns 15 dias ou 20 dias, mais ou menos, né? Que ele acabou fazendo a passagem. E naquelas últimas semanas, os médicos falaram, né? Olha... é paliativo, a gente tem que aguardar. Então, essa sensação do antecipatório foi muito forte, assim, para mim, para minha mãe, né? Porque a gente não aceitava, a gente sempre acha que tem alguma coisa que pode ser feita. Que vai ser feito algo. Então, vai passando os dias, a gente foi lá visitar ele algumas vezes, né? E aí não tem muito o que fazer, você vai vendo uma piora, uma mudança, os médicos vão liberando visita. Quando você chega lá, o médico fala, já tá até liberado visita fora da hora, você fala, meu Deus, né? Aí pega, assusta. E você não quer que aquele dia chegue, mas... E dá uma sensação, fala, parece que você não tá fazendo o que você tem que fazer, né? Muito estranho, né? Parece que você podia ter feito alguma coisa e não fez, mas, a gente não é Deus, né? A gente não controla a vida, a gente não controla quase nada, né? A gente quer controlar, mas a gente não controla, né? Então... ele veio a falecer, né? Foi muito triste, mas das últimas vezes que a gente conversou, que eu fui visitá-lo, né, ele já estava bem debilitado, ele falou muito, ele contou para mim que ele estava entendendo como é que a parte espiritual funcionava. Ai, que lindo! Ele tinha tido umas visões e agora lindo. ele me entendia, né? Que era espetacular, foi essa frase que ele usou. Aí quando eu falei, então tá bom, tio, agora eu tô voltando para São Paulo, né? Eu vou voltar para te visitar, pedir a benção. Então ele falou, ele tava bem fraquinho, ele falou bem forte, Deus que te abençoe.
Então, isso ficou muito forte pra mim. Parece que eu tô ouvindo a voz dele, assim, né? De me trazer aquela bênção que eu acredito que vai ficar pra sempre na minha vida, no meu coração. Com certeza. Né? Mas, de vez em quando, a gente se pega, né? A gente chora, a gente lembra. A gente não sabe como lidar com os familiares, ou com a minha mãe, ou minha tia que tá lá distante. Se a gente vai visitar, se não vai, se é melhor, se é pior. Até a gente, assim, fica perdido, né? No que fazer. O que fazer. Mas a gente vai tentando fazer o melhor. A gente, como terapeutas também, né? Tentando aí tantas ferramentas para contribuir para que a gente passe dessa fase da melhor forma possível, né? E você também, né, Kátia? Tem um outro exemplo, né, de luto, né, na sua família? Tem sim, Kátia. E olha que bacana isso, reforçando isso que a Kelly trouxe para a gente, a importância de você poder permitir, né, que cada luto seja vivenciado. Eu tenho um exemplo, porque assim, é interessante isso, né? Eu conheci uma pessoa que ela trabalhava, tinha um emprego. Claro que todo mundo tem as suas dificuldades no trabalho, mas quando você pesa na balança, né, a satisfação era maior do que as dificuldades. Então, essa pessoa gostava muito do que fazia. E já trabalhava lá anos e anos a fio, né? Mais de 20. E aí, num belo dia, sem esperar, né, que esse é o choque, essa pessoa recebeu a notificação de que estava sendo demitida e que naquele momento era para pegar as coisas e ir embora. Então, sabe assim, não teve uma despedida, não teve... Ou às vezes nas empresas, né, o pessoal fala, olha, vai ter um corte. E mesmo nessa... As pessoas já vão se preparando, né? Mesmo na esperança, forma, né, Regina, do tipo assim, não vai ser eu, tomara que não seja eu. Você fica na torcida, mas já se prepara um pouquinho, né? Foi avisado. Né? Pode acontecer. Só que ali a pessoa não sabia. E ela simplesmente foi... além de ser o choque, teve também a maneira como a coisa foi feita, né? E aí essa pessoa saiu e foi para casa da mãe e assim, chorou, ficou triste e tal e tudo mais. Ok. Aí foi para casa e dormiu. No dia seguinte, esta pessoa levantou, colocou a roupa do qual ia para trabalhar, saiu de casa, mas sabia que não era para ir trabalhar porque não tinha mais, voltou de novo para casa da mãe, né? E chegou lá no horário que entraria. Então, percebe que isso é uma fase, isso é muito sério, né? Isso é uma coisa assim, é uma negação. Quer dizer, ele sabia, obviamente, mentalmente, que ele não estaria mais trabalhando naquele lugar. Mas ele levantou e fez tudo normal, como se estivesse indo para o trabalho, né? Porque essa é uma fase, que é o que a gente fala das fases do luto, como você mencionou, né? A fase da negação. E é interessante porque todas essas fases são muito importantes para que a gente possa vivenciar e passar pelo luto. Por exemplo, a fase da negação, ela nos protege do choque da perda. Então, quando eu falo assim, olha, aconteceu tal coisa, né? O seu pet, o seu emprego, uma pessoa da sua família. Você fala, não, como assim? Mas espera aí. Né? Então, essa negação... Não acredito, né? A gente fala, né? Não acredita, mas a pessoa estava aqui ontem, mas eu falei com ela no telefone de manhã. Né? Então, a aceitação, a negação ajuda a proteger a pessoa do choque. E como a Kátia falou, a gente tem várias terapias, várias situações que podem nos ajudar. Na aromaterapia, inclusive a gente falou sobre isso no episódio 7. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal, no episódio 7. A gente falou sobre as questões da saúde mental e eu dei um exemplo do óleo de cipreste. Não é? Falando sobre a questão da depressão causada por um luto. O cipreste vai acompanhar em todos os momentos, todas as fases. Mas só para a gente entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Por exemplo, nessa fase da negação, é interessante o uso da manjerona. Porque a manjerona é um óleo essencial que ele também tem uma ação sedativa e ela vai trazer acolhimento. Né? Ela é aquele abraço que você quer receber nesse momento. O óleo essencial de manjerona vai nos ajudar nesse período. E aí é muito interessante porque, passado a fase da negação, aí vem a raiva. Como assim eu perdi o emprego? Como assim me mandaram embora desse jeito? Né? Como assim essa pessoa foi embora? E às vezes a gente fica bravo com quem morreu também, porque fala assim, não era para ter ido. Por que você me abandonou? Não é isso? Não é? E aí essa também é uma fase extremamente importante. Por quê? Porque é no momento da raiva que a gente expressa aquilo que está guardado. Você sabe, Kátia, que aquele dia eu te pedi ajuda, né, com os óleos, com os florais de Bach. Aí você falou pra minha mãe,
pra minha mãe, você pediu pra eu perguntar pra ela, né? O que ela tava sentindo e tal. E ela tava chorando muito porque ela tava com raiva, Raiva. né? Essa Ela tava fase. com raiva também, não queria aceitar. Só que daí ela me disse depois, até acabei esquecendo de comentar com você, que depois que ela chorou, né? Quando eu falei, a Kátia pediu pra eu perguntar pra você as palavras que vem e tal, pra gente fazer um floral. Aí ela falou, eu não aceito, eu não sei o que e tal, e chorou. Negação. E ela diminuiu o choro depois. Porque Pois ela é. entendeu, ela falou, olha, agora parece que eu tô chorando menos. Ela continua triste, claro, chora de vez em quando, mas Perfeito. ela falou que o reconhecimento para ela do que ela estava sentindo foi muito importante. Sim. Se era só a dor da partida, mas ela falou que também tinha raiva de não A poder ter raiva. feito nada, né, sem conformidade. Então, ela não estava com raiva dele ter partido, mas ela estava com raiva dessa situação. Da situação. Eu Situação não fiz em si. nada e tal. Então, foi interessante, assim, depois que a gente conversou, que eu falei, a Kátia perguntou, né, tal. E ela falou, olha, eu gostei. Eu acho que eu quero que a Kátia converse com a minha cunhada. Falou pra Que mim. legal. Porque essa é a segunda fase do luto, é a raiva, né? E na raiva você Sim. expressa os sentimentos guardados. Exatamente. E isso que a tua mãe falou, que depois ela acalmou. É o que eu falei, o acolhimento. O acolhimento. Ela Ela teve, teve o né? acolhimento. É, Não foi que Perfeito. chegou pra ela, imagina. Chegou imagina. a frase. Chegou a hora dele. Nossa. É pra Ge- acabar, é né? pra acabar. É pra acabar. A gente tem que ter esse Exatamente. cuidado com o que a gente fala Muito, pras pessoas. muito Ou cuidado. então falar, ele foi descansar. Fala, meu, sei lá, Mas sabe? Ele tava cansado. Exatamente. Ele Então, Que legal, exatamente. não. Eu quero Ela- ficar por aqui cansada mesmo. Exatamente. Né? Ela vivenciou a emoção dela, que ela estava chorando, E- houve o acolhimento, né? Então, E o mais legal disso tudo é que assim, né? Essas pessoas vêm com essas frases bárbaras. Amigo, se você não atrapalhar, você já ajudou. Era preferível que ficasse quieto. Né? Você fica aqui. Se Ok. você não atrapalhar, você tá me ajudando. Dá só um abraço, Fica na né? pista, não precisa falar. Fica em silêncio, o cara. acolhimento, Fica em silêncio. Acabou, né? Não sei o que dizer. Vou ficar em silêncio. Fica em silêncio, quieto, né? Faz uma exatamente. oração. Nessa Ai, fase pronto. da raiva, o óleo essencial de hortelã pode ajudar. Ai, Porque o hortelã nos ajuda hortelã a trabalhar pimenta. a raiva. O hortelã Tô pimenta. anotando tudo. Né? E a raiva é assim, uou, né? Aquela coisa colérica, ela explode. Vem o hortelã pimenta, permite que tudo isso seja expressado, mas traz um refresco para essa raiva. Ajuda a lidar com essa questão da raiva, né? excelente. Porque na hora que passou a raiva, aí a terceira fase é a barganha. Aí, essa fase também é muito importante. Se na primeira te protege do choque, na segunda ajuda você a expressar o que está sentindo, na terceira é a reflexão. É quando a gente começa naquela fase assim, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, se eu tivesse falado se e se. E aí você começa nessa reflexão assim, do que eu poderia ter feito? Bom, não dá para eu fazer mais, mas eu posso fazer na próxima. Né? E se eu tivesse ido visitar mais, se eu tivesse conversado mais, Se eu tivesse mais telefonado próximo, né? mais, Se né? eu tivesse convivido mais ali aí com a vai pessoa. longe. E é uma troca, né? Porque você está lidando com esse sentimento. Aqui, e como eu falei, em todas as fases a gente pode usar o cipreste, mas aqui seria legal o óleo essencial, por exemplo, de olíbano, porque ele vai dar um suporte espiritual, né? Ele vai trazer leveza para essa barganha, um suporte espiritual, e dependendo da situação, o óleo essencial de pinho, que é para a pessoa lidar com a culpa. Porque aí pode vir essa questão, né? Se eu tivesse falado com ele antes, se eu tivesse feito, se eu tivesse... Sabe que uma vez, eu tenho uma história bem curtinha, posso contar? Pode. É rapidinho. Eu fui no velório, né? E era um parente da família bem distante e tal. E todo mundo estava ali conversando e tal. E até assim, sabe? Às vezes rindo, mas assim, respeitosamente, feliz de estar aquela oportunidade. E eu percebi isso porque eram todas pessoas próximas da pessoa que havia falecido. Aí chegou uma que não via a pessoa há anos. E quando chegou, se debruçou no caixão e chorou, 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 chorou. E aí teve uma pessoa do meu lado e disse assim, nossa, ela gostava bastante dele, né? Claro que eu não falei nada. Eu falei, mas eu pensei comigo, gostava nada. Isso é um arrependimento, um ressentimento, isso é uma... Porque assim, é isso. Quando você tem a oportunidade, como a Kelly falou, e essa é a lição do cipreste, por isso que ele é em todas as fases do luto, quando você tem a oportunidade de conviver com a pessoa, o cipreste ele ensina assim, toda perda, do animalzinho, do emprego, do luto, você tem um ganha e o perde. É a fase de transição. A maternidade é uma fase de transição. Quer dizer, aquela pessoa que você era, o casamento, você nunca mais vai ser solteiro, né? Você pode ser separado, mas solteiro como era, não. Então você, toda vez que tem essa separação, tem o ganha e o perde. Você focou no que você ganha,
então você vai em frente. Focou no que você perde, você está estagnado. Eu perdi a convivência com o meu tio. Então, mas eu tive a oportunidade de conviver com essa pessoa maravilhosa. Agora, se eu não tive essa oportunidade, né, Kátia, aí vem o arrependimento. Tive a oportunidade de ter esse amor todo, né? Então, vale muito a pena. Se a pessoa nessa hora fica, né? Puxa, né? Eu podia ter feito mais, eu podia estar mais perto, mais próximo, e não estava. Aí pronto, aí vem o lado ruim. O lado ruim. Aí é o pinho, né? Para ajudar. E só para encerrar, aí depois a pessoa entra na fase da depressão, que também é muito importante, porque é um momento de recolhimento dela. Porque quem tem que ressignificar todo esse trabalho, essa situação e essa perda, é a pessoa, né? E aí, nossa querida bergamota, o óleo essencial, vai dar um suporte para trazer depois, você percebe, depois da reflexão que é a barganha, vem essa questão. Depois da sombra tem que vir a luz, né? Da depressão. E aí você leva a bergamota para poder reduzir essa questão dessa depressão e trazer também, né, esse bom humor, essa leveza, para a pessoa ter condições de ressignificar essa situação. E por último, termina, que é a quinta fase, aceitação. Aí sim, esse sentimento está ressignificado. E aí tem uma frase, né, uma famosa frase do padre Marcelo, que eu gosto muito, que ele fala assim, saudade sim, tristeza não. Então, eu sinto saudades da pessoa. Isso não vai sumir, isso não vai deixar. Mas só que lembrar dessa pessoa não me deixa mais triste. Né? Eu não tenho mais essa tristeza. Eu tenho um agradecimento, um reconhecimento, uma alegria de fazer parte do convívio dessa pessoa e grato por tudo que eu aprendi. Saudade boa, né? Saudade boa. Né? Né? Falou, né? Mas é engraçado o que você falou, Kátia. Já vou passar para você, tá aí. Sim. Mas é só porque, assim, muitas vezes você vai num lugar, tá num velório, numa situação, aí a pessoa já colocou a frase lá. Saudade sem tristeza não. Aí eu penso, colega, você não chegou nessa fase ainda. Você tá querendo pular o nível, achando que eu não vou chorar, eu não vou me abater, eu não vou me deixar levar, porque não sei o quê. E aí você tá deixando de ver essas fases, que em algum momento, como você falou, elas vão aparecer surgir, também. Então a gente também tem que ter essa consciência, esse conhecimento, né? Sim. Saudade sim, tristeza não. Saudade sim, tristeza mas não. Mas é uma fase. Na aceitação, a aceitação é a última. E claro, tem pessoas que aceitam com mais rapidez. Sim. Mas eu acredito que todo mundo vai passar por todas as fases. Mesmo que seja de um momento mais curtinho, mas vão passar. Sim, e às vezes elas se intercalam também, né? Uma fase com outra, né? E às vezes também, além do intercalar... Elas não são tão lineares, né? Exatamente. Às vezes, não é nessa sequência. Depende às vezes pula uma, vai para outra, volta, e depois volta, assim. Então, por isso que não tem o tempo necessário para o mundo que tem esse... Né? Essa flutuação, essa oscilação. Geralmente o que eles colocam, né, que assim, a negação é a primeira. Sempre você bate com nessa. Certeza. Só que depois a pessoa pode sentir raiva e ela pode voltar a negar de novo. E ela entra em depressão, saiu da depressão, volta com a raiva novamente. Então, assim, é um processo. Aí, quando chega na aceitação, veja, você já passou por todo o processo. Sim. Aí você consegue entender, não, eu tenho saudades, mas há um processo de compreensão. Né? E é essa compreensão que permite você poder sentir saudades e não tristeza. Porque a tristeza machuca, a tristeza dói. Né? E a gente precisa aprender a lidar com a dor, para que você possa ficar bem. Até complementando isso da aceitação, porque às vezes a pessoa fala, ele tá melhor assim, não sei o quê, alguma coisa. É a falsa aceitação. Porque não teve, como você falou, a compreensão. Vai ter sim a aceitação, mas às vezes acontece a falsa aceitação. E aí volta nas outras fases. Então, a aceitação, muito bem colocado, Kátia. Aceitação com a compreensão. Aí sim é aceitação. Senão não é aceitação. Senão não é. E aí a gente pode usar um cedro, que é para dar força. Aí, ó. Para você se manter no propósito e seguir em frente. E trabalhar com todos esses olhos juntos com o nosso querido Cipreste, né? Cipreste vai ensinar a focar no que é bom. Eu vou perder? Perdi, mas eu também ganho. Não existe uma transição onde você só perde e não ganha nada. Né? Isso é muito importante. Agora vamos passar a bola para Regina Rain. E aí, Regina, tem alguma coisa que você pode falar para a gente com a arte e essa vivência do luto? Olha, tem. Eu também ainda estou, né, numa vivência de luto. Meu pai, né, fez a passagem em janeiro, então, né, não faz tanto tempo assim, né? Não tem nenhum ano, né? E, bom, a arte para mim sempre me ajudou em vários momentos, mas tem uma coisa que a gente fala que quando a gente mexe com as mãos, quando a gente trabalha com as mãos, então seja pintando, desenhando, tocando um instrumento, escrevendo,
a gente consegue, né, relaxar muito, né? A gente consegue sair um pouco daquele estado, às vezes, de tristeza, de raiva, né? E acessar outros estados. Então, isso ajuda muito, né? Mas, hoje, em vez de falar muito, assim, a minha opinião, eu quis trazer um texto que eu acho muito bonito. E que ele é de uma... Eu vou precisar do óculos para ler para vocês, ele não é muito longo. Ele é de uma psicóloga e escritora italiana, que ela chama Helena... Não sei se fala Bernabé ou Bernabé, né? E chama Vovó, Como se lida com a dor. Essa dor, né, aqui não especifica exatamente qual dor que é, mas assim, a gente pode perfeitamente colocar como a dor do luto, né? Então, começa assim: Vovó, como se lida com a dor? Com as mãos, querida. Se você fizer isso com a mente, a dor, em vez de diminuir, endurece ainda mais. Com as mãos, vó? Sim, nossas mãos são as antenas de nossa alma. Se você as faz se mover, costurando, cozinhando, pintando, tocando, ou afundando-as na terra, você envia sinais de cuidado para a parte mais profunda de você. E sua alma se ilumina, porque você está prestando atenção nela. Então, ela não precisa mais lhe enviar dor para ser notada. As mãos são realmente tão importantes? Sim, minha filha. Pense nos bebês. Eles começam a conhecer o mundo graças ao toque de suas mãozinhas. Se você olhar para as mãos dos velhos, elas falam muito sobre sua vida, mais do que qualquer outra parte do corpo. Tudo o que é feito à mão é dito ser feito com o coração, porque mãos e coração estão conectados. Os massagistas sabem muito bem disso. Quando tocam o corpo de outra pessoa com as mãos, criam uma conexão profunda. É precisamente a partir dessa conexão que a cura vem. Pense nos amantes. Quando suas mãos se tocam, elas fazem amor de maneira sublime. As minhas mãos, vovó, há quanto tempo eu não as uso assim? Mova-as, minha querida. Comece a criar com elas e tudo dentro de você se moverá. A dor não passará, mas não vai doer mais, porque você poderá bordar a sua essência. Então, eu acho esse texto muito lindo e ele trabalha muito isso, né? Que a arte-terapia faz, né? A partir do momento que a gente, com as mãos, começa a produzir coisas, né? E aí não é a produção, assim, visando a estética, visando, né, uma obra de arte, não é isso. É simplesmente produzir, né? Criar e produzir com as mãos. Isso vai trazendo, assim, um alento, né? Vai trazendo né, até uma facilidade de compreensão, né, de algumas coisas, e no caso do luto eu acho que ajuda muito, né? Eu, nesse luto aí, pela passagem do meu pai, eu usei muito isso. Eu comecei a fazer, assim, artesanatos que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu comecei a renovar coisas, essa coisa de dar um novo significado, né? Então, alguns móveis velhos em casa, eu comecei a pintar, a reformar, né? Comecei a fazer alguns artesanatos para decorar a casa. Ainda está fazendo, inclusive, Ainda, né? Estou fazendo, Então, é a minha dica, assim, para mesmo quem nunca experimentou fazer nada, assim, com as mãos, né? Nunca fez nada de arte, nada artístico, experimente, né? Experimente escrever, experimente pintar, desenhar. Regina, você me lembrou agora, falando isso, que agora eu estou lembrando que eu vivenciei um período de luto onde eu comecei a fazer colagem. Isso. Eu fazia colagem, não faço mais, mas eu fazia e foi ótimo. Você me lembrou disso agora, é verdade, é as mãos. Então, as mãos, Colagens. né? Porque você começa a produzir ali, você vai criando, e essa coisa das mãos, Legal. né, essa conexão com o coração, né? O primeiro objeto que eu fiz foi uma colagem também, numa caixinha. Eu transformei, até eu peguei uma caixinha que eu já tinha, que estava velhinha, transformei, então eu revesti ela toda com colagem de figuras de revista, mas todas em preto e branco, né, de revistas de fotografia. E aí fui colando e tal, e depois
né, analisando junto com a minha psicóloga, que é arte-terapeuta também, a foto que eu coloquei assim em destaque era de um elefante, né? E aí ela perguntou, e por que o elefante? Eu falei, não sei, eu coloquei, né? Foi o que eu gostei mais ali, então eu coloquei em destaque. Mas aí eu fui lembrando, a gente foi fazendo, né, uma associação, e eu pensei assim, na hora me veio, os elefantes dizem que tem uma memória, né? Isso, incrível, que os elefantes nunca esquecem, né? E aí eu associei com isso, né? Que eu não queria esquecer nunca, né, do meu pai. Então, né? E foi muito bonito, e tá lá a caixinha, né? Em homenagem a ele, né? Então, experimentem. Seu Ari, com certeza, onde ele está. Tá bem, tá sabendo. Quem sabe tá vendo a gente. Eu tá lembrando dele sempre. Eu acredito. Eu acredito. Então, pessoal, estamos na reta final do nosso programa. Antes eu queria falar da nossa dica da semana. A dica é de um filme, né? Um filminho da Disney, bem bonitinho, né? Que fala um pouco sobre o luto, sobre a vida após a morte, né? Sobre a família, aceitação. Tá aí, ó. Viva a vida é uma festa. É aquela mensagem pra gente continuar lembrando dos nossos ancestrais. Quem não assistiu, veja, e quem já assistiu, reveja, que você com certeza vai ter uma outra visão desse filme, que ele é muito legal. E agora a gente vai para nossa agenda. Me lembrem, meninas, se eu esquecer de alguma coisa, tá? Vamos então, lá. Okay. Hoje, dia 7 de novembro, daqui a pouco, a gente vai estar lá no Bem Viver, no Encontros do Coração, com a psicóloga Kelly, né? A gente também vai falar sobre o luto, né? É o nosso grupo específico para mulheres, o acolhimento da alma feminina, e esses encontros têm valores bem acessíveis, né, Kelly? R$17. R$17, né? Isso. Cada mês, um tema diferente. Isso. Primeira quinta-feira do mês. Isso. Toda primeira quinta-feira, o tema fica a escolha do pessoal que participa com a gente, né? E no dia 9, nós temos 2 eventos. Na parte da manhã, novamente com a psicóloga Kelly, é o workshop A Sabedoria Interior, das 9 às 13, lá no Bem Viver, né, Kelly? Isso, exatamente. Nessa sabedoria interior, o que nós vamos estar falando? O teu passado te bloqueia agora no seu presente? Como você pode conviver bem com o teu passado para ter um presente e um futuro excelente? Isso aí. Nesse mesmo dia, dia 9/11, tem uma tarde de autógrafos do livro da Kátia, Biblioteca Mágica, às 14 horas, na cafeteria House Café, em São Caetano do Sul, né, Kátia? Isso, estão todos convidados. Na Rua Viscondidinha 1, né? Passa lá para tomar um café, que é delicioso. Eles têm uma torta de maçã bárbaro, e a gente vai estar lá com o livro. Estaremos, isso aí. Para autografar lá para vocês. Legal. No dia 13 de novembro, quarta-feira da semana que vem, temos os nossos encontros do grupo de estudos espirituais Madalenas. Nós vamos estudar sobre anjos, né, Kátia? Toda quarta-feira, às 19h30. É gratuita a participação, só que precisa se inscrever antes. Isso? Só vir. Só vir. Dia 19/11, terça-feira, a gente tem aí os encontros de arte-terapia para os cuidados com a saúde mental, com a Regina Rain, lá no Bem Viver, né? Toda a nossa agenda aqui é presencial. Lembrando que são encontros quinzenais, né? A pessoa também precisa se inscrever antes, né? Mas pode entrar em qualquer mês, porque... né, é um grupo constante, assim, que as pessoas podem entrar, podem sair a hora que, né, no mês que quiser, mas a gente tá vendo que o pessoal tá só chegando. Aos que pouquinhos bom. O pessoal tá chegando aí, muito então, legal. é só se inscrever com antecedência pra gente organizar material, essas coisas também, tá? No dia 30 de novembro, a gente tem um workshop de mandalas, de Olhos de Deus com a Meire, né, nossa artesã parceira também. Minha amiga, Isso. super recomendo. Dia 7 de dezembro, nós temos o workshop do Ano da Serpente, a preparação para 2025 com a Kelly Rodrigues. Exatamente. Às vezes fala serpente, dá aquele susto. Gente, vocês não imaginam a energia da serpente, o que ela pode te ajudar. Dia 7 de dezembro, começar essa preparação aí para 2025, que será o ano da serpente. Tem surpresa para quem se inscrever e falar que viu que não pode contar? Exatamente. Se você for... Porque as inscrições já começaram, são antecipadas. E se você falar que ficou sabendo aqui no Pode Contar, você ganhará uma previsão
para você, personalizada para o ano da serpente. Muito tá? bom, Vai ser em PDF. Já me inscrevi, eu vi aqui, eu já vi Pode aqui, deixar. já Só me inscrevi porque estou esperando confirmação do compromisso de uma aula. Mas pode deixar, já começarei a preparar, tá? Vai estar recebendo em PDF, porque aí você leva para tudo quanto é lugar, ok? Legal. E no dia 14 de dezembro, nós temos o curso Óleos Essenciais das Escrituras Sagradas com a Kátia Veloso, né? Que faz parte do livro Diário Aromático. Isso, aqui a gente tem o livro, né? O livro fala dos óleos essenciais e das passagens das Escrituras Sagradas, essa associação. E também, Kátia, é o seguinte, o nosso curso é no dia 14. Já é uma preparação para você entrar nesse clima de Natal, né? E se você fizer a sua inscrição e disser que você viu aqui no Pode Contar, você vai ganhar o livro. Né? Autografado. Autografado. Ganha o livro. Já me inscrevi. Vale a pena. Muito legal, gente. Muito obrigada. Gratidão. E semana que vem estaremos aqui de volta no Pode Contar? Pode! Tchau, gente.